ele também foi um daquelas figuras mais controversas que nós já tivemos na nossa história. E a gente vai dizer, mas por que ele era controverso? Uma pessoa controversa é uma pessoa que ela não vai saber dizer, vamos dizer assim, ela não tem um papel bem definido. Uma hora era uma coisa, outra hora era outra. E a gente vai então dizer que Napoleão Bonaparte, ele era uma figura que mudava muito de personalidade. E uma hora ele decidia ajudar o povo, de repente também ele já decidia então que o povo não deveria ter liberdade. E a gente vai dizer que Napoleão Bonaparte ele deixou várias coisas importantes para a nossa história. Ele deixou o Arco do Triunfo, que eu vou mostrar a vocês. Ele deixou o Código Napoleônico, que é um código, que é um conjunto de leis que organiza todo o território mundial. A gente vai dizer, mas aqui no Brasil a gente não utiliza o Código de Napoleão. Não, não utilizamos. Mas de uma certa forma, ele nos influencia. E a gente vai dizer que as leis dos romanos, por exemplo, ainda influenciam hoje o Brasil, o mundo de uma forma geral. E com os franceses também não seria de uma forma diferente. A gente pode dizer então que durante a era napoleônica vai ser um período da nossa história que a França foi governada por Napoleão Bonaparte durante 16 anos. Então a gente vê, imagine uma pessoa governando então um país durante 16 anos, né? É muito tempo. Vocês estão conseguindo ver o slide agora? Sim? Pronto, gente. Então veja aqui. Então a gente vai começar então um pouquinho a falar então sobre Napoleão Bonaparte. Quem foi Napoleão Bonaparte? A gente vai dizer que Napoleão Bonaparte ele foi um grande líder e militar francês que teve um grande destaque durante a Revolução Francesa que a gente estudou semana passada. E a gente viu que Napoleão Bonaparte ele se destacou bastante, principalmente por ele ser um excelente militar, por ele também ter uma grande capacidade em convencer as pessoas. Então a gente vai dizer, oi? Eu acho que está carregando. Embaixo vocês não estão vendo, mas está carregando aqui o slide. Já vai sair, certo? Deixa eu ver se vai voltar. Mas estão me ouvindo, né? O slide daqui a pouco vai aparecer aí. Olha aqui, então por isso que está escuro. Eu acho que é carregando o slide. Olha aqui, então vejam. Quando a gente fala então de Napoleão Bonaparte, a gente vai então dizer que ele é um líder político, né? Ele foi um líder e um grande militar que teve grande importância. A gente vai dizer, por ele ter tido uma grande importância no mundo, a gente vai dizer que Napoleão ele é estudado ainda hoje, né, como um grande representante militar, como um grande político e como uma pessoa que tinha uma grande capacidade de falar também. A gente vai dizer que Napoleão Bonaparte ele ficou conhecido no mundo por ele ter sido um grande militar que participou da Revolução Francesa. Todo mundo se lembra o que foi a Revolução Francesa, né? Que foi uma grande revolução que aconteceu na França, onde o povo da França lutou pelos seus direitos. Lutou pela igualdade social, pela liberdade de expressão e também pela fraternidade, onde todos pudessem ter uma vida mais digna e onde todos pudessem ter uma boa qualidade de vida. Então a gente vai dizer que essa Revolução Francesa é o momento em que as pessoas, né, lutaram por melhores condições de vida e um militar que se destacou durante essa revolução foi um homem chamado de Napoleão Bonaparte. Nós vamos dizer que Napoleão Bonaparte ele é considerado um dos maiores comandantes da história e que deixaram um grande legado para a humanidade. Tanto um legado político como também um legado cultural. Então a gente pode dizer que Napoleão ele vai ser uma das maiores figuras da história mundial. Uma das maiores figuras então ao longo da nossa história, seja pela sua política, também seja pelo seu lado cultural. E a gente vai dizer, se Napoleão ele tem uma grande importância pela nossa história, porque ele foi um militar que participou das revoluções e da própria Revolução também Francesa, a gente vai então dizer que Napoleão Bonaparte ele vai se destacar de que forma? De que forma foi que ele entrou para a nossa história? De que forma, qual foi a importância que ele teve?
a gente vai então dizer que ele também é uma das figuras mais controversas da nossa história, como eu falei. Nós vamos dizer que uma hora ele apoiava o povo e outra hora ele estava proibindo que a população ela tivesse melhores condições de vida. A gente vai então dizer, por exemplo, que aos poucos ele se tornou um grande militar que passou a ter grande importância na nossa história e assim ele entrou para a nossa história como um grande militar. E por ele ser um militar muito importante, ele também dominou a França durante 16 anos e até hoje a gente vê-lo como um grande político da nossa história. Todo mundo está conseguindo ver o slide agora, né? Eu acho que agora dá certo. Ok. Então veja aqui, olha. Então a gente vai ter então dizer que Napoleão Bonaparte, ele foi um militar, um líder político e imperador dos franceses, e a gente vai dizer que quando ele começou a governar a França, iniciou um período chamado de Era Napoleônica, que é o período governado por Napoleão Bonaparte. E a gente vai dizer, se Napoleão Bonaparte, ele vai ser então um grande imperador da França, um grande imperador francês, a gente tem que ver que ele também vai ter uma grande importância durante esse período da nossa história. A gente pode dizer então que Napoleão, além dele assumir um grande poder, a gente pode dizer o quê? Que Napoleão Bonaparte, além de ser um grande militar, um grande político e imperador dos franceses, nós vamos dizer também que Napoleão Bonaparte ele conquistou grande do território francês. Então vejo que esse homem, esse grande militar que participou daquelas revoltas lutando pela independência e pela liberdade do povo da França, a gente vai dizer então que ele tinha realmente um grande poder sobre a população. E a gente passou a dizer, Napoleão Bonaparte, a gente vai então dizer que muitas pessoas vão achá-lo que ele foi um salvador da República Francesa, que realmente ele lutava pela liberdade de todos. Nós vamos dizer que outras pessoas imaginam que ele realmente era um tirano. E o que significa um tirano, gente? Um tirano é uma pessoa que realmente ela luta o quê? Ela não pensa nos outros, mas ela vai pensar apenas em si. Então a gente vai observar que é durante esse período em que, além dele ser considerado um tirano, muitos acharem que ele era o salvador da pátria. Quem é que estava certo? Será que ele era um bonzinho? Será que ele era uma pessoa má? E a gente vai dizer que eu, como professor, não vou me posicionar, vou dizer, ele era uma pessoa má. Ele era uma pessoa boa. Não. Cada um de vocês, depois que a gente terminar a nossa aula de hoje há 15 dias, que vai ser quando a gente termina o conteúdo, que vocês vão poderem construir a sua própria opinião. Se ele foi um político bom, se ele foi um militar ruim. E a gente vai dizer, então, que apesar das dificuldades da gente procurar saber se ele foi um bom governante ou não, quando uma pessoa ela vai a Paris, né, capital da França, a gente vai então dizer que logo na entrada de Paris tem um grande portal. E esse portão aí, que a gente vai dizer, esse grande portão, ele é chamado de Arco do Triunfo. O Arco do Triunfo foi esse grande arco que existe lá na França e ele vai contar a história, toda a história de Napoleão, todas as batalhas que ele participou e que ele também venceu. Então a gente vai dizer que esse arco, chamado Arco do Triunfo, né, vai ser então um ponto turístico muito visitado lá em Paris. É como se fosse o Cristo Redentor lá no Rio de Janeiro. Lá em Paris vai ser então o Arco do Triunfo, que fica então ao local da Champs-Élysées, que é uma grande avenida que existe lá em Paris. E a gente vai então dizer que existem várias curiosidades que a gente pode começar a falar de Napoleão. Nós vamos dizer que Napoleão, podemos falar que foi criado o Arco do Triunfo, em homenagem a Napoleão Bonaparte. O ato de casar de branco também vai ser criado por Napoleão Bonaparte. Nós vamos dizer que Napoleão sempre ele utilizava o vermelho, não apenas porque vermelho é a cor da França, não. A gente vai dizer que ele acreditava que quando ele utilizasse vermelho, se ele fosse ferido, o seu exército não iria lhe ver ferido. Ele não queria mostrar nenhuma fraqueza. E também, Napoleão Bonaparte, gente, tem uma parte que não é muito legal, não. Todo mundo vai ficar rindo, mas imagine que Napoleão, ele foi enterrado
sem o órgão genital dele. Já estou vendo o nome aí no slide. Acredita? Minha gente, é um barraco mesmo. Imagina aí que quando Napoleão Bonaparte ele foi expulso da França e ele foi viver em uma ilha chamada Ilha de Santa Helena, nós vamos dizer que ele foi sepultado sem o seu órgão genital. E a gente vai dizer, mas por que ele foi enterrado sem o seu órgão genital? Porque o médico que cuidava dele não gostava muito dele, não. Que era um médico era um médico francês chamado de Francesco. Francesco, então, aproveitando que ele tinha morrido, retirou o órgão genital dele e acredita que esse órgão genital de Napoleão ele é vendido hoje por aproximadamente 100 mil dólares, que hoje vai custar mais ou menos 400 mil reais. Então veja, e ainda existem 200 anos depois. Olha, que incrível! Parece que tudo isso tem a ver com história, gente mesmo. Olha, o ano da morte de Napoleão Bonaparte, esse ano está fazendo 200 anos da morte dele. Então quer dizer que o órgão genital dele tem 200 anos que foi retirado e é leiloado lá nos Estados Unidos. Quem é que vai querer ter isso na sua casa, minha gente? Imagina aí. Vocês acham que tem esse valor todo, minha gente? Não tem outro, né, minha gente? Ninguém vai falar isso, não. Ó, então imagine como é que você pega, uma pessoa vai pegar 400 mil reais e vai dar em uma coisa dessa. Sem lógica, né? Mas, enfim, quem somos nós para discutirmos sobre artes, né? A gente vai então dizer que esse órgão genital dele é leiloado a aproximadamente 400 mil reais, quase meio milhão de dólares, meio milhão de reais. Só fica besta, né? Então até aí todo mundo conseguiu compreender a importância que ele teve para a nossa história. Ele criou leis, ele vai se vestir, se casar de branco, que é um costume dele. Por isso que as pessoas costumam se casar de branco. O vermelho que ele utilizava durante a guerra. Nós vimos também o Arco do Triunfo para mostrar realmente que ele era importante. E também, né, que ele foi enterrado sem um órgão genital. E a gente vai falar hoje um pouquinho sobre a vida de Napoleão Bonaparte e o que ele fez e como ele chegou ao poder na França. Nós vamos dizer que Napoleão Bonaparte, ele chegou ao poder na França, ele nasceu no ano de 1769 em uma cidade chamada de Ajaccio, ou a gente pode chamar de Ajaccio, né? A gente vai dizer que ele nasceu na cidade de Ajaccio, um pouco estranho, né? Mas é assim que realmente se pronuncia. Não é Ajaccio, é Ajaccio. Então a gente vai dizer que ele nasceu em uma ilha que antes pertencia à Itália e depois passou a pertencer à França, que é a ilha chamada de Córcega. E a cidade que ele nasceu é a cidade de Ajaccio, que era a capital da ilha de Córcega. Nós vamos dizer então que ele era filho de Carlo Maria Bonaparte e temos também filho então de uma família o quê? Nós vamos dizer que ele não veio, a família Bonaparte lá na França não era uma família rica não, mas também não era uma família que era pobre, era uma família de classe média. E essa família, ela trabalhava para o rei da França, chamado Luís XVI. Nós vamos dizer que depois que a gente vê, então, um pouco sobre Napoleão Bonaparte, que ele nasceu em um território que antes pertencia à Itália e que depois passou a pertencer à França, no ano em que ele nasceu, a gente vai dizer que com o passar do tempo, nós vamos dizer que Napoleão Bonaparte, ele começou a estudar na França, foi para estudar em Paris, lá na França. A gente vai dizer que a sua vida na escola não foi uma vida muito fácil. Assim como a vida de ninguém é fácil na escola, né? A gente, quando vocês chegarem, por exemplo, na faculdade, vocês vão dizer, minha gente, mas a escola não era de Deus, não. Todo mundo sofre um pouco na escola, né? E principalmente quando a gente sofre bullying. Nós vamos dizer, então, que Napoleão Bonaparte, ele sofria muito bullying na escola. Inclusive, ele era chamado o gato de botas, porque ele andava com botas e as botas também eram sujas. A gente vai então dizer que Napoleão Bonaparte, ele sofria muito bullying na escola por vários problemas. Primeiro que o sotaque dele, por ele ter nascido em um território que antes era italiano e depois passou a pertencer à França, e o sotaque dele era mais italiano do que francês. Então ele falava uma mistura de francês com uma mistura de italiano e ficava um pouco estranho realmente, né?
Então a gente vai dizer que o sotaque dele era estranho, ele era magro, ele era bem magro, ele tinha o cabelo liso, escorrido, e também andava de botas toda suja. Por isso que ele era chamado gato de botas. Mas além disso também, ele tinha muita dificuldade também em aprender. E a gente vai então dizer que além deles ter essas dificuldades na escola, dele ter dificuldade também na sua língua, que era mais italiano do que o próprio francês, a gente vai dizer que ele tinha não uma altura muito boa. A gente vai então dizer que ele tinha 1,68 m. Isso é baixo, não é? A gente vai então dizer que ele não tinha nem 1,70 m, né? Seria um pouco mais alto do que eu, meu Deus do céu. Falou Charlie Chaplin, né? Aquele baixinho que você assistiu no filme. Então a gente vê que aqui para o Brasil é normal. Lá na França, isso é realmente muito baixo porque eles têm uma estatura mais alta. Mas enfim, a gente vai então dizer que pela sua altura, ele foi se tornando um pouco complexado. Inclusive, ele andava com botas que tinham um pouquinho de salto e na cadeira onde ele sentava, no local onde ele governava, no seu escritório, tinha um suporte embaixo da cadeira para que ela ficasse mais alta. Então a gente vai dizer então que Napoleão Bonaparte, aos poucos ele começou a se destacar depois que ele entrou no exército, não é? No exército, quando ele entrou no exército francês, ele começou a se destacar porque ele era uma pessoa muito audaciosa, uma pessoa que tinha muita coragem realmente. A gente vai então dizer que aqui conta um pouquinho da vida dele, não é? Quando vocês quiserem responder a atividade, vocês também vão poder responder através desse texto aí. E vocês vão poder observar então, falando um pouco sobre a vida de Napoleão Bonaparte, vocês vão observar que ele nasceu no dia 15 de agosto, na ilha de Córcega, na cidade de Ajaccio. Nós vamos dizer que ele entrou na escola militar aos 10 anos de idade e aos 16 ele já era um tenente. Então veja realmente que ele era uma pessoa que nasceu para a área militar. Aos 24 anos ele entrou no exército da Revolução Francesa. Napoleão Bonaparte, aos 24 anos também, ele já era capitão do exército, algo muito alto. Depois ele se tornou também major, depois ele se tornou coronel. E aos 27 anos de idade, a gente vai então dizer que além dele ser general, ele veio a se tornar com 27 anos de idade o comandante do exército francês, onde obteve várias vitórias. Então a gente vai dizer, imagina aí, aos 16 anos de idade, ele já tinha sido tenente, depois ele se tornou major, depois então ele se tornou coronel, se tornou general, depois ele se tornou comandante do exército francês. E a gente vai dizer que aos 30 anos de idade, ele participou de um golpe, tornando-se então o primeiro cônsul da França. Ou seja, nós vamos dizer que a França ela estava passando por grandes dificuldades. Quais eram as dificuldades que, durante a Revolução Francesa, eu não sei se vocês se lembram da semana passada, mas eu expliquei que, durante a Revolução, nós vamos dizer que as pessoas da França lutaram por melhoria da qualidade de vida, mas depois os próprios revoltados, os próprios manifestantes da França, começaram a lutar entre eles. E a gente vai então dizer que Napoleão Bonaparte, ele então começou o quê? A França estava sendo ameaçada de ser transformada novamente em um país governado por rei, né? A gente vai dizer que a França estava passando por um grande caos, uma grande confusão, cada político tinha um objetivo diferente e principalmente a população estava passando por uma grande crise na economia. Então a Revolução Francesa, ela foi boa porque a população, ela pôde realmente exigir melhor condição de vida. No entanto, no finalzinho da Revolução, a França tinha passado 10 anos em guerra, 10 anos durante uma revolução. Então a gente vai dizer que a revolução ela foi ruim para uma parte da população, porque eles não tiveram seus direitos atendidos. Então a gente vai dizer que para Napoleão Bonaparte colocar ordem na França e acabar com aquela revolução que tinha desgastado muito o território francês, o que é que vai acontecer? Napoleão Bonaparte, no dia 9 de novembro de 1799, Napoleão Bonaparte ele decidiu então se reunir
com os comerciantes da França, se reunir com o exército e ele assumiu o poder da França com o apoio do exército. Então, quando uma pessoa ela assume o poder de outro lugar sem ser por meio de eleição, nós vamos chamar de golpe. O golpe que Napoleão deu na França foi ele assumir o poder por meio da força, mas não por meio da eleição. É a mesma coisa que eu chegar, por exemplo, na cidade de vocês e assumir o poder de prefeito sem ser eleito. Isso é possível? Não, isso é golpe. Então a gente vai dizer que Napoleão, para colocar ordem na França e acabar com a Revolução, Napoleão ele deu um golpe, né? Acabou com a Revolução Francesa e nós vamos dizer que ele assumiu o poder na França em 1799, prometendo acabar com as revoltas e acabar também com a situação de miséria em que eles se encontravam. Nós vamos dizer que a França continuou sendo uma república, não é? Um país onde a população tinha liberdade, mas que também Napoleão Bonaparte ele passou a adquirir grande poder. Nós vamos dizer que Napoleão ele prometia acabar com a miséria, mas quando ele assumiu o poder na França, ele percebeu que ele poderia ter mais poder do que ele tinha enquanto ele era apenas um simples militar. A gente vai dizer que Napoleão Bonaparte, quando ele assumiu o poder na França, ele adquiriu grande poder, porque foi ele que deu um golpe, foi ele que acabou com a Revolução, foi ele que estava tentando colocar ordem na França. E a gente vai dizer então que ele assumiu o poder na França como cônsul. A gente vai dizer que ele poderia criar leis, ele poderia nomear militares, ele poderia nomear oficiais do exército, ele também poderia nomear embaixadores, declarar guerra, firmar paz e ele também poderia proibir o que jornais falavam sobre ele. Então a gente vai dizer, esse homem... Só um minuto, pessoal.